Fala pessoal, tudo bem? Eu vou fazer mais um vídeo aqui. Esse vídeo é para explicando por que as máquinas pensam, por que a inteligência artificial abstrai. Vejo muita confusão aí, que é só matemática e etc. Não, a matemática é um instrumento utilizado para abstrair. Perfeito? Então, o vídeo vai ser longo, não vai ter muita edição de imagem, de texto, que eu vou fazer isso depois. Mas é que eu sempre quis fazer esse vídeo, tem muita gente que tem dúvida. Primeira questão, eu vou utilizar a aprendizagem supervisionada de Machine Learning e vou explicar o porquê ela abstrai. O que é a abstração? Primeiro, pessoal, abstrair significa, eu vou explicar para vocês, vai ser um termo meio filosófico, mas vocês vão entender. Então eu tenho aqui uma caneta, um lápis, outro lápis, um lapisão e mais uma caneta, perceba. Então vamos lá. Vamos pegar esse lápis. O que é abstrair, professor? É você isolar na sua mente aquelas características, né? Você isolar na sua mente as características peculiares dos objetos na realidade e separá-los mentalmente. Vou dar um exemplo. Como é que a gente aprendeu que isso daqui é um lápis? Primeira coisa, por intermédio das suas impressões sensíveis, da sua percepção sensível, você entra em contato com o objeto da realidade. Então você é sujeito e o objeto é realidade, que circunda a gente. Ele é um objeto concreto fora da nossa subjetividade, de nós sujeitos. Entendeu isso? Sujeito, objeto. Primeira vez que você viu um lápis, você sentiu o lápis. Então você sentiu pelo tato e pela visão, né? Aí você percebeu, depois da percepção sensível, você representou mentalmente o lápis. O que é representar mentalmente o lápis? Você representou todas as características do lápis. Então se eu pegar esse lápis e colocar aqui atrás e fechar meu olho, ele vai ficar impresso na minha mente. Então eu vou relembrar o lápis. É a representação mental do objeto, você entendeu? Quando você viu um lápis pela primeira vez, você identificou a totalidade dele. Aí depois você viu outro lápis, lá na sua tenra infância. Aí você viu outro lápis. Perceba-se, o que difere esse lápis desse? Primeiro, aqui a largura dele é muito maior do que esse, certo? Então a largura dele é maior, a cor dele é diferente dessa cor aqui. Essa aqui é verde, essa é marrom. A textura dele também é diferente. No entanto, o que é comum entre esses dois lápis? O que é comum? Primeiro, a forma cilíndrica dele. Segundo, o ato de escrever, ambos escrevem. E terceiro, que eles utilizam o mesmo material, a mesma constituição material, que seria o grafite deles. Aqui um é azul e o outro é preto. Ao entrar em contato com outro objeto semelhante a esse, que possui as mesmas funções, a mesma forma, você isolou na sua mente aquilo que é comum a uma classe de objetos. Você está entendendo? Vamos explicar de uma forma melhor. Agora você sabe o que é um lápis, independente da cor dele, ou da cor do grafite, ou da largura dele. Por quê? Porque o que é comum? Você abstraiu, você isolou aquilo que se estende a toda uma classe de objetos, que é o lápis. Vocês entenderam? Então o lápis, hoje você sabe o que é um lápis independente da cor dele, da largura dele. Por quê? Porque o que é comum entre todos os lápis? O ato, a ação de escrever, a ação, ou a forma dele cilíndrica assim para baixo, mas cilíndrica, meio alongada. E é isso que é comum entre eles, e o grafite que eles utilizam. Aí depois você foi lá e aprendeu o que é uma caneta, né? Como você aprendeu o que é uma caneta? Você entrou em contato com o objeto da realidade, percebeu a totalidade dele, do objeto através da percepção sensível do tato e da visão, você isolou esse objeto e representou mental. A mesma coisa que você fez com o lápis. Só que aí você percebeu que a caneta também é semelhante ao lápis. Mesmo processo que fez com o lápis. Só que ela escreve, tem esse formato alongado cilíndrico. Só que qual que é a distinção dela e a do lápis? Primeiro que ela usa tinta, não usa o grafite.
Depois você percebeu que a caneta tampa e destampa. Vocês entenderam isso? Então você estendeu a toda uma classe de objetos caneta, né? O que é comum entre elas, que é o que? Destampar, tampar, escrever e ter tinta. Isso distingue de uma outra classe de objetos que é o lápis, que não destampa, não tampa e usa o grafite. Ou seja, aquelas características filosoficamente acidentais por o que é lápis é comum no que é caneta. Então, quando você estende a uma classe de objetos o que é comum entre eles, você abstraiu, você isolou aquelas características essenciais do objeto. Se eu destampar essa caneta, tirar essa tampa e colocar o grafite, ela deixa de ser caneta e passa a ser lápis. Então, quando você altera a forma do objeto, aquilo que é comum a uma determinada classe de objetos, você altera o próprio objeto. Isso é meio aristotélico, eu não vou entrar aqui muito em debate. Beleza. Espero que vocês tenham entendido isso. Depois eu faço de uma forma mais simples. Tá, e como é que a máquina aprende então, Ulisses? Vamos lá. Pra gente, a linguagem é mais ou menos assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver que eu estou fazendo de uma forma bem artesanal. A caneta é azul. A caneta escreve. A caneta destampa. A caneta tem forma cilíndrica. Fechou? É assim que a gente fala. Você tem um sujeito aqui, o verbo e o atributo, né? Que seria a característica qualitativa do sujeito. Ou aqui nessa frase. Mas do objeto, da caneta. Entendeu? Isso aqui é uma característica qualitativa do objeto caneta. Isso aqui é uma ação do objeto caneta. Você está entendendo? Isso aqui é uma ação do objeto caneta. Depois temos uma característica formal do objeto caneta. Beleza. Mas, Ulisses, como é que a máquina aprende, então? Na nossa linguagem natural, a gente utiliza isso daqui. Mas a máquina, por exemplo, no Machine Learning, ela vai usar os dados assim, ó. É a mesma coisa, só que tabulado, tá vendo? É como aquela brincadeira lá que eu esqueci de criança, lá que a gente fazia lá. Então aqui você vai colocar tipo, a característica qualitativa, a cor da caneta. E vai falar se ela é azul, preta e branca. Aqui o método, a ação dela, escreve. Então é um atributo característico do objeto. Aqui você vai pegar a forma dela, tá vendo? Então isso são características que ao invés de a gente escrever assim, a máquina, o algoritmo, ela vai ler assim, tabulado, né? Tem forma não tabulada, né? Mas eu não vou entrar em detalhes, só para vocês entenderem basicamente. Perfeito, beleza, Ulisses. Aí a máquina vai aprender como? Assim, ó, pessoal. Isso daqui é um método, isso daqui é um plano cartesiano, de Descartes mesmo, que é o plano que a gente aprende na matemática. Aqui tem uma reta. Essa reta vai separar, aqui está perfeito, mas geralmente não é assim. Vai separar o que é caneta, por exemplo, esses quadradinhos, do que é o lápis, essas bolinhas. Como é que ela faz isso? Isso daí eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eu quero deixar claro para vocês que vocês entenderam o primeiro conceito. Voltando lá. Aí eu vou explicar dois algoritmos, que é o de naive Bayes e árvore de decisão, como é que ela faz essa abstração. Aquela abstração que você fez na sua mente ao ver a caneta, lembra? O que é a abstração? De novo, você entrou em contato com o objeto da realidade, você é um sujeito que vai conhecer os objetos dispostos na realidade fora da sua subjetividade, da sua consciência, certo? Isso daí chama materialismo ou empirismo. Não vou entrar muito em detalhe. Você vai entrar em contato com o objeto da realidade, vai representar mentalmente a totalidade desse objeto. Quando eu falo totalidade, é a cor dele, né, a textura dele, o cheiro dele, a forma dele e o ato dele de escrever. Perfeito? Quando você compara com outro objeto semelhante que executa a mesma função, que tem mesma função e mesma forma, você vai perceber que eles possuem alguns atributos diferentes. Por exemplo, a cor. Então a cor aqui para a caneta, para estender, para generalizar, para você saber o que é o conceito puro de caneta, né, na abstração, que você saber o que é uma caneta, a ideia pura, a cor aqui não é relevante. A cor é dispensável. Para você entender a ideia pura que é lápis, de lápis,
você vai perceber o que? A forma dele e o ato de escrever. Aí você sabe o que é um lápis e generaliza. A forma dele seria essa, o ato de escrever e de ser de grafite. Todo lápis ou lapiseira, ela possui grafite, tem essa forma e escreve. Essas são as características gerais de toda uma classe de objeto como o lápis. E da caneta, as características gerais da caneta: tampa, destampa, tinta e escreve. Perceba-se, o que distingue a caneta do lápis? É o ato de escrever? Não, ambos escrevem. É a cor? Não, a caneta pode ser verde, preta, amarela, o lápis também. Ah, meu Deus, eles escrevem e têm a mesma forma. O que diferencia uma tampa de estampa? E a tinta? Por isso que você sabe, você tem a ideia pura do que é um lápis. O que é a ideia pura do lápis? É estender a toda a classe de objetos lápis as suas características que são comuns a todos. E você tem agora a todas as características da caneta. Você entendeu? Que é destampa, tampa e destampa. Espero que não ficou confuso, por quê? Porque isso daí é a base para vocês entenderem como o Machine Learning funciona. Que eu vou dar uma explicação bem básica. Então, ao invés de ser isso aqui também existe em linguagem natural, que é Deep Learning, mas não vou explicar para vocês, porque eu vou explicar a forma básica, mas entenda, a gente faz isso, ó. A caneta é azul, a caneta é o sujeito e o objeto aqui. E o azul é o atributo ao objeto. A caneta escreve, é o ato do objeto. Mas o algoritmo ele vai aprender, ele vai ler assim, na primeira impressão dele. Depois ele vai transformar nisso daqui, que é um plano cartesiano, e ele vai, entre as coordenadas, entre a ordenada y e a abscissa x, y, ele vai criar o algoritmo e vai conectar dois elementos entre y e x. Depois eu vou x e y, depois eu vou explicar para vocês. E vai separar, ele vai abstrair. Na verdade, quando ele faz isso aqui, ó, ele está generalizando. Ele entendeu a mesma coisa que você entendeu. Ele estendeu a uma classe de objeto aquelas características que são comuns a ele. E aqui ele estendeu a uma determinada. Ele abstraiu, ele estendeu a uma classe de objetos aquilo que é comum a ele. Só que ele utiliza a matemática e isso eu vou explicar no próximo vídeo. Espero que não tenha ficado muito confuso, só que foi um experimento, mas já deu para entender basicamente. Muito obrigado, pessoal. No próximo vídeo eu começo explicando Naive Bayes e árvores de decisão e como é que a abstração é aplicada ali. Abraço.